Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo polêmico. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre Deus não é Deus de confusão. Será? Pessoas usam este argumento que Deus não é Deus de confusão, por isso que não pode ter segundo casamento ou terceiro casamento, né? E porque Deus não gosta de confusão. Mas será que se for somente para manter a primeira aliança não fica confusão? Será que Deus não seria de confusão então? Então hoje a gente vai explicar um pouquinho. Em primeiro lugar, hoje nós vamos falar a respeito do tempo da ignorância, tá? A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita para os filhos de Deus. E quem é filho de Deus? Aquela pessoa que aceitou Jesus, aquela pessoa que reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual de vida que ele nos deixou. Então a gente lê a Bíblia e segue os mandamentos de Deus. Agora, uma pessoa que vive no mundo, que ou ainda não teve um encontro com Deus, não teve alguém para falar da palavra para ela, ou até já falaram da palavra para ela, mas ela não acredita, ela não vive debaixo dessa lei, não é assim? Exatamente, não tem como aplicar a palavra de Deus na vida de uma pessoa que se diz ateu, que não acredita na Bíblia. Como que vai aplicar? Não tem como. A palavra de Deus é para crente. E olha que eu vou te dizer bem a verdade. Tem muito crente que não aplica a palavra de Deus na vida. Que também não Então obedece. Eu acredito que os pastores hoje, líderes, aquela insistência é para os crentes, para que eles se despertem. Eu entendo hoje melhor o empenho, né, o porquê da palavra. A própria palavra de Deus diz que vai entender as coisas do Espírito aqueles que vivem no Espírito. Porque a palavra de Deus, para quem não acredita, não conhece, é loucura. Então, se aplica a quem está querendo ter uma vida direcionada. Para quem entende que a Bíblia é uma bússola, aquilo ali é o seu manual do fabricante. E é para esse que funciona, né, a palavra de Deus. Lá em Atos 17:30, diz assim, ó: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ou seja, aquelas pessoas que ainda não têm o entendimento da palavra, né? Então elas estão sendo exortadas para o arrependimento, para deixarem chamadas, né? Para arrependimento, para deixarem o pecado e não mais praticar, se arrepender e viver debaixo da palavra. Deus não leva em conta o tempo, tipo, Deus chama agora para o arrependimento. Então venham, se arrependam e agora comecem a viver uma vida regrada pela palavra. Quer dizer, Deus não vai, se você está chegando agora, o que você vai ter conhecimento é das coisas que você fez errado, do que você pecou. A palavra vai confrontar você, você vai se arrepender. E aí, Deus não vai ficar, tipo, quem que fica jogando na cara da pessoa o passado? Fica assim, lembra? Ele é acusador, agora tu é santa. Como até as pessoas fazem isso, né? As pessoas têm dificuldade, já ouvi muito isso. O cara tinha uma vida louca, bebia, fumava, não sei o que, matou. Agora é santo. Agora tá lá com a Bíblia embaixo do braço, não sei o que. As pessoas têm dificuldade de aceitar isso. E o próprio diabo é o acusador. Agora, Jesus, você se arrependeu. Você quer ter uma nova vida com ele? Ele quer saber daqui pra frente o que você vai fazer. Como que você vai viver? Tá no mar do esquecimento. Ele lança no mar do esquecimento seus pecados. Sabe quantas pessoas a gente encontra? Eu tenho tido um trabalho de aconselhamento com as pessoas. Gente, é um trabalho de você sentar com a pessoa e a pessoa traz ali, olha, eu fiz, porque... Não, sabe? Jesus já te perdoou. Você precisa aceitar esse perdão e a pessoa tá dentro da igreja. Então veja para você ver que interessante, né?
quem faz o papel de acusar é o diabo. De querer trazer o teu passado e dizer para você assim, não, mas agora tu quer ser, falar em língua aí, quer ser do reteté, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele chama você hoje para o arrependimento. Nós nos tornamos novas criaturas, né? E lá em Ezequiel 18 também, eu vou ler só um versículo aqui, mas se vocês puderem ler todo o capítulo, aqui ele fala bastante também a respeito do perdão e da condenação, né? Ezequiel 18, versículo 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Ezequiel 18:30. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então vamos lá, trazendo para o casamento. Sim, gente, a vontade de Deus era que o casamento fosse um só, considerado, né? Uma única respeitado. aliança, exatamente, uma única aliança, né? Só que essa orientação, como a gente falou, está na Bíblia para os cristãos, né? Para aquele que conhece a palavra. Então, eu conheço a palavra desde a minha mocidade. Então, eu devo praticar aquilo que está escrito. Quando eu for casar, é casamento por uma vida só. Agora, a pessoa viveu no tempo da ignorância até hoje, né? E está lá no seu segundo, terceiro, quarto casamento e se converteu. E aí? Aí ela vai lá na igreja, né? Muitos. A gente resolveu gravar esse vídeo porque a gente não é nenhuma nem duas vezes que isso acontece, da gente orientar pessoas nessas situações. E aí ela vai na igreja e a pessoa diz assim, ok, você se converteu, a pessoa que eu digo pastor ou até a esposa do pastor, né? Ok, você se converteu, mas você está no seu segundo, terceiro casamento, agora você tem que voltar para o primeiro. E aí, pastora Sandra, como é que fica? E Deus não é Deus de confusão? Aí o argumento é esse, né? O argumento é esse, que Deus não é Deus de confusão. Mas o meu marido já está casado há 20 anos. Como assim que eu tenho? Não, agora você tem que cancela esse marido, despede, manda ele embora, né? Vejam aí a questão. Não, você para pensar toda essa situação. Porque tem o fato de que a pessoa aceita Jesus com o marido e todo mundo vai para a igreja, e tem também o fato de que, no caso, né, da gente, que a gente conversa muito com as pessoas, em aconselhamento, que a pessoa vem sozinha porque o marido, né, tá traindo e tal, não sei o que, aquela situação que vocês já sabem. Mas a gente também hoje estava pensando nessa hipótese do casal que vem junto para a igreja, mas eles são terceiro ou quarto casamento. Aí a pessoa fala assim, não, gente, mas onde que tá o seu primeiro marido? Ah, o meu marido casou, não. Pela palavra, você tem que largar esse marido e os seus filhos agora para voltar com o primeiro lá. Gente, é uma coisa, sabe? Eu realmente eu não consigo. Assim, é bem diferente da situação do crente. Me perdoe, mas eu vou usar um termo aqui pesado, mas o cabra safado que tá na igreja, ele não tem uma vida com Deus, não tem vida de santidade, aí ele começa a olhar para a irmãzinha no coral, ou como eu fui testemunha de situações onde a pessoa tá envolvida na igreja, líder de jovens, e começa a cobiçar, sabe, as irmãzinhas. Puxa, pastor e aí, pregando para casal. Começa, sabe, fato assim, um rapaz que eu conheci, ele, né, quando eu conheci ele estava na igreja, estava bem, aí ele estava separado em outra igreja. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu com a sua esposa? Ele falou assim, então minha esposa ficou com o nosso líder. O cara que tomou a mulher dele era líder da célula, quer dizer, era pai espiritual. Então vejam o que está acontecendo dentro da igreja. Aí eu entendo a indignação dos líderes quando usam essa palavra, dizendo que o casamento é um só. Claro!
Eu prego também isso. A pessoa que está dentro da igreja, e aí a carne começa a inchar, ele começa a desejar outras mulheres. Aí o que que acontece? A mulher teve filhos, ela tá acima do peso, ela não é mais aquela menina magrinha, com tudo, né? No lugarzinho, aí assim, ao invés dele, que nem eu já ouvi muito Cláudio Duarte dizer que mulher bonita custa caro, então ele começa a cobiçar a mulher bonita lá, que tá lá fora, em vez dele aplicar na esposa dele, sabe? Dá dinheiro para essa mulher se arrumar, ajuda ela em relação à alimentação. Se quer uma mulher, não, ele não faz isso, porque é melhor pegar pronto, né? Aí começa assim, porque eu não tô feliz, porque eu mereço ser feliz. Uma pessoa cheia do eu, na Jesus carne. não quer que a gente seja infeliz. Ai, porque... Não, aí outro absurdo que eu já ouvi, tipo assim, ai, porque esse casamento não foi Deus que escolheu, porque a palavra de Deus diz assim, o que Deus uniu não separa o homem, mas não foi Deus que uniu. Quer dizer, usa a palavra de Deus em prol do seu próprio bel prazer, querendo justificar o pecado, e abandona essa mulher com crianças, e daqui a pouco começa a postar foto nas redes sociais com uma bela, magra, poderosa. Não Como eu é, vi hoje, não é tempo né? da ignorância. Aí é outra questão. Não o é cidadão tempo de é ignorância. cantor, famoso, né? São pessoas, gente, coisa mais triste. As pessoas... A igreja tá queimando o filme, Eu penso assim, meu Deus, ainda leva o nome de Deus, ainda fala de Jesus. Não fala não, vai cantar outra coisa. Não abandona a esposa lá com os filhos. Aí aparece em foto, minha patroa, como eu vi hoje um cantor famoso. Ah, o sangue de Cristo tem poder, entendeu? Ai, minha patroa, quer dizer, e as crianças como é que estão lá? Tem muitos casos que o cara tá lá pagando de playboy, em carrão, e não se, ostentando, e os filhos estão lá com roupinha inferior, com sapatinho, com um tênisinho rasgado, a esposa tendo que se matar, tendo que trabalhar. Ah, gente, aí, você entendeu? Então, a gente também entende. Uma coisa é quem tá dentro da igreja e que quer enfiar a goela abaixo da gente, que tem uma justificativa para que ele, dentro da igreja, largue a mulher para arrumar outra. É diferente. E sem motivo, porque assim, mesmo estando fora do tempo da ignorância, se tivesse alguma justificativa, tipo violência, Sim, traição, como eu já tive. Tudo bem, não, mas simplesmente não tô feliz, não quero, ou achei uma mais novinha, ou a mulher mesmo, né, como a gente sabe, aquela questão, uma missionária, né, que foi pregar na outra igreja, já saiu de lá com o marido da outra. Então, gente, essas coisas realmente a gente entende. Não, é bem aquele negócio que eu vi essa semana, bem assim, ninguém tem coragem de falar, eu falo. Marido de outra não é presente de Deus, amadinha. Ainda coloca lá, presente de Deus. Gente, não, umas coisas terríveis. Sabe o que a pessoa faz? Ela muda de igreja, entendeu? Cada igreja que ela passa é um marido que ela troca. E aí tem canal até no YouTube pregando a palavra de Deus e louvando. Aí sim, é outra questão. A pessoa está fazendo o que com a palavra? Ele está usando só a palavra, a parte bonitinha que ele acha da palavra. Então o que a gente queria que vocês entendessem é o seguinte: quando nós duas falamos dessa questão do tempo da ignorância, é que a gente precisa entender que em nenhum desses casos nós temos o poder de mudar a vida das pessoas. O que a gente faz é orientar essas pessoas. Por isso que pode ser o 15º casamento. Nós vamos apoiar, nós vamos chamar essa pessoa, motivar ela a buscar Jesus. Essa semana eu ouvi a Helena Tanuri falando sobre um posicionamento, que ela ouviu um teólogo falar, que provavelmente ela teria recebido cartas de divórcios desses maridos, porque se ela tivesse sido realmente pega em adultério, era exatamente, então, foi bom tu falar isso, porque assim, muita gente diz assim, mas a gente não sabe qual era a situação daquela pessoa e tal, mas ela não estaria nem viva pro segundo se fosse adultério. Entendeu? E ela tinha uma sequência de uma problemática que sabe, era no relacionamento, quando Jesus
usa essa situação para falar para ela, que ela diz, eu vejo que tu és profeta, é tão tremendo. Sabe qual que é o nosso desejo? O desejo desse ministério é que as pessoas tenham a consciência e o encontro com Jesus que aquela mulher teve, porque ela ia buscar água naquele horário para fugir do olhar das outras mulheres, para não ser acusada, não ser acusada. Toda vez que ela pegava o cântaro e ela se dirigia para o poço, ela lembrava exatamente por que ela estava indo naquele horário. Então a pessoa não é feliz, ela não está feliz com isso. Quando mais ela reconhece que tem muitos que estão conscientes, né? Como a gente encontrou uma pessoa que era católica e que ela ficou muito brava, que ela não entendeu que a questão da primeira aliança, que no caso dela era primeiro casamento e ela estava apoiando e tal, e ela disse, mas eu era católica, eu já sabia. Ela era consciente. Existe essa possibilidade? Existe. Só que assim, a gente não tá passando a mão no pecado de ninguém. A gente quer que a pessoa venha e entenda o que e Jesus... nem levando ninguém pro inferno. O que a gente quer é que a pessoa entenda o que Jesus significa na vida dela. Porque a mulher samaritana, quando ela começa a entender e ela percebe quem é Jesus, você sabe o que a palavra fala? Porque Jesus não disse para ela assim, ó, vai lá e chama o teu marido. Olha como que Jesus usou isso para tratar, para mostrar para ela, olha, tu acha que o teu problema emocional é marido, mas eu vou mostrar para você que não. É isso que a gente quer ensinar para as pessoas. A entrega da vida para Jesus, e a partir desse momento Jesus vai trabalhar na vida dela e vai colocar exatamente. Sabe o que acontece com ela? A palavra, eu acho engraçado que tipo assim, não tem um significado, não existe um impacto nessa palavra, nesse texto, mas eu fiquei meditando nisso, que a Bíblia diz que ela abandonou o cântaro, o vaso que ela ia buscar água. Ela abandona e vai para a cidade para fazer o quê? Evangelizar. Ela não foi buscar o marido. Jesus pras pessoas. Ela não foi buscar o marido para apresentar para Jesus, você entendeu? Então ela entendeu o propósito, é isso que a gente quer. Sabe? Exatamente. Então, assim, quando Deus não é Deus de confusão, e que a gente sabe que quem não gosta, que existem pessoas que já entram no vídeo para comentar um monte, xingar a gente, a pessoa tem a mente fechada, né? A mente bloqueada, porque eu acredito, assim, que você pregar para crente é uma coisa, você evangelizar e mostrar Jesus para as pessoas, eu não posso. Quando eu lembro de Jesus na cruz, com aquele ladrão, você já parou para pensar, Jesus, fazendo uma investigação com ele? Quem você matou? O que foi que você fez? Porque morte de cruz era a coisa mais terrível, eram os piores bandidos e a morte mais humilhante, para tipo, como sentença mesmo na vida. E o fato dele reconhecer quem era Jesus, ele recebeu a promessa que estaria com o Senhor no paraíso. Não houve ali vamos, senta aqui, vamos relatar aqui quem você matou, como é que você fez. Existe perdão. Arrependimento e perdão. Não tinha como, Jesus podia ter falado, né? Depende, se arrependeu, do que tu fez. Se arrependeu? Depende. Desce da cruz você agora. Né? Eu te liberto. Desce da cruz e vai lá. Perdão, gente. Perdão. A gente... Não é perdão, mas... Não é perdão, mas é perdão. Perdoou e deu. Não tem uma vírgula, não tem um mas. A pessoa se arrependeu e Jesus nos perdoa. Então, e a gente ter esse discernimento de que você... sabe? É tão assim... Por que existe... Por exemplo, quer ver? Veio um exemplo... Assim, tipo, eu comecei a fazer exercício, né? Tô fazendo exercício em casa. É verdade. Entendeu? A pastora tá mudando a alimentação, tô prestando atenção num monte de coisa. Aí eu entrei na internet e existe assim, ó.